Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os episódios 7 e 8 de American Horror Story New York City. Eu nem acredito que essa já é a penúltima semana dessa temporada da série, né, gente? A 11ª temporada. Eu achei que esse formato que eles decidiram lançar, né, de 2 episódios por semana, simplesmente torna a série muito acelerada. Parece que começou ontem e agora a gente já tá chegando na reta final, né? Semana que vem já é o final, a conclusão de tudo. E eu devo confessar pra vocês, né, gente, que na semana passada, que no caso eu lancei o vídeo essa semana, né, mas os episódios que foram lançados semana passada, eu não curti tanto, né? Inclusive cheguei a comentar aqui em vídeo que eu achei um pouquinho decepcionante o rumo que a série estava tomando. Eu achei que algumas das ideias que o pessoal estava tendo, né, não estavam sendo executadas da maneira correta. Mas apesar de eu não ter gostado muito do caminho que foi percorrido, eu confesso que eu gostei de aonde a série chegou, sabe? Eu curti muito esses 2 episódios, especialmente o episódio 7, sabe? Eu achei ele realmente muito legal, porque finalmente eu consegui me engajar mais com a história, sabe? E ter mais sentimento com aquilo que estava acontecendo. Eu achei que foi um episódio muito mais envolvente, né? Que teve muito mais ação, muito mais acontecimentos interessantes, diferentes de outros episódios que sempre tinham um ritmo um pouco mais lento. E eu, particularmente, não costumo gostar de coisa que tem um ritmo lento, sabe? Eu gosto de tramas mais aceleradas. Então, quando tem uma coisa assim um pouco mais lenta, eu sempre me incomodo um pouco. Não necessariamente assim que eu acho ruim, mas às vezes eu tenho uma dificuldade assim de realmente me concentrar e de imergir, né, na história. Mas agora, né, nesses novos episódios eu consegui, eu achei que foi uma experiência muito mais imersiva, né, eu também gostei que a gente teve um pouco mais de violência, né, como por exemplo o momento que o Henry, ele acaba cortando, né, o braço dele quando ele tá lá preso, né, junto com o local lá do Mr. White, que ele tá preso junto com o Gino. Eu achei que tudo isso foi super legal, gostei também de como eles concluíram toda a questão do Mr. White, né, de fato, ele tava pegando os corpos daqueles rapazes pra fazer meio que uma espécie de criatura do Frankenstein, ele tava sendo o próprio Victor Frankenstein ali, fazendo aquela criatura, né, a sentinela, que na visão dele era como se fosse uma forma de representar, né, que a sociedade não se importava com a comunidade gay, né, que eles não se importavam com o que acontecia com as pessoas gays, e ele queria meio que criar aquela pessoa, né, aquela criatura que iria representar a luta da comunidade, né, e todas as violências que a comunidade sofre. É uma ideia toda perturbada, mas ele também é um cara perturbado, né, mas enfim, pelo menos eu consegui entender melhor o que é que ele tava querendo fazer. Nos outros episódios eu tava sentindo meio que uma confusão. Agora eu entendi melhor qual era a proposta dele, né, e eu achei, gente, que o Mr. Whiteley, ele foi sim um bom vilão, sabe? Eu gostei do ator, eu acho que ele tem uma vibe meio sinistra, né, ele tem uma cara meio sinistra, ele tem cara de psicopata mesmo, né, então assim, acabou combinando, né, gostei da atuação dele, gostei de finalmente, né, aquela coisa que a gente ficava sempre tendo personagens que se conhecia do passado, não sei o que eu falei que eu não tinha gostado muito, achei meio forçado, mas independente de eu ter achado forçado a forma como todos os personagens estavam conectados, ainda assim eu gosto quando tá todo mundo junto em cena. Então nesse episódio eu gostei que tinha vários personagens juntos pra resolver a questão do Mr. White, né, a gente tinha o Patrick, tinha o Gino, tinha Henry, e de fato eles conseguiram resolver tudo, né, e eu achei que foi muito legal, foi muito divertido assistir tudo isso. E eu gostei também, né, que isso meio que é resolvido, digamos assim, na metade do episódio. Depois a gente tem uma outra metade do episódio que é só mostrando as consequências de tudo que aconteceu. E isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de assistir, sabe? Eu curti como eles foram mostrando, né, o Patrick, ele desistindo de trabalhar com a polícia, né, o Gino lá também, a questão do jornal dele, que ele tava meio que mudando o foco ali do que ele escrevia. Ele faz todo um textão falando sobre tudo que aconteceu com o Mr. Whiteley, né, a questão daquela agressividade, daquela raiva que a pessoa acaba tendo, né, a pessoa que é uma minoria, que é sempre violentada, que é sempre silenciada, né, e que fica aquela coisa agressiva. E no caso do Mr. Whiteley, isso acabou sendo colocada pra fora de uma forma muito violenta e horrível, né, que é com tudo que ele estava fazendo, matando aqueles rapazes, né, pegando os pedaços do corpo. Mas ele faz todo um textão discutindo sobre isso, que eu achei muito legal, achei que foi um texto muito bem escrito, né, muito bem pensado. Achei que foi um episódio que finalmente eu meio que entendi mais a proposta do que essa história queria trazer, especialmente essa história do Mr. Whiteley, né, a questão, todo o texto que o Gino faz sobre a questão do orgulho, enfim, eu achei muito bem feito. Inclusive me lembrou uma vibe meio Sense8, né, quando a gente via a Nomi fazendo umas coisas nas redes sociais, né, falando sobre orgulho, enfim, tinha os momentos, né, que ela fazia os posts nas redes sociais e mostrava o textão que ela fazia. Eu amava esses momentos de Sense8, né, então achei uma vibe meio parecida aqui nesse episódio de American Horror Story, foi algo que me agradou demais. Depois que a gente vê, né, essa questão do Mr. Whiteley meio que sendo resolvida, vários personagens já se sentem prontos, né, pra seguir pro próximo momento da vida. Tipo, não, vamos agora focar na superação, em recuperar nossa vida, né, em voltar a ser feliz. Mas, né, a gente tem o Adam, que ele não tá tão confortável assim com aquilo que tá acontecendo, porque ele começa a perceber que a morte, né, daquele amigo dele, o Sully, não tem a ver com o Mr. Whiteley.
o Patrick, né, acaba chamando ele para ver aquela sentinela, né, que o Mr. Whiteley criou, para ver se ele reconhece alguma das partes daquele corpo como sendo uma parte do corpo do amigo dele, Sully. Mas aí o Adam diz que ele não consegue reconhecer nenhuma parte aí do seu amigo e que ele acha que o amigo dele não foi assassinado pelo Mr. Whiteley e que provavelmente ainda tem um outro inimigo à solta. Até porque, né, gente, vários personagens aqui, eles já viram o Big Daddy, que é o cara fortão, né, com a roupa de couro. Então, eles sabem que aquele cara não é o Mr. Whiteley, né? Então tem vários personagens que eles entendem que ainda existe um outro antagonismo que está rolando aqui dentro dessa história, mas tem outros personagens que não querem aceitar, só querem, né, viver a vida, seguir em frente, como por exemplo o Gino, né? O Gino agora ele não quer mais saber de toda essa luta, toda essa investigação, sabe? Ele só quer ser feliz depois de tudo de horrível que aconteceu e continua, né, o Adam insistindo que eles devem continuar investigando, devem continuar procurando, porque ainda tem mais perigo por aí. E agora que essa questão do Mr. Whiteley, né, ela meio que foi resolvida, a gente finalmente pode focar mais na questão da doença, né, gente? Que é algo que tá, em todos os episódios a gente tem ali uma referência, uma coisa, mas que não tinha sido tão abordada ainda. Eu achei que agora o foco realmente tá sendo mais na doença e eu achei isso super legal. No início eu não tava achando tão interessante assim essa parte da trama de doença, até porque a gente acabou de passar pela quarentena, pela Covid, pandemia. Então, digamos que é uma temática que ainda tá muito recente, assim, da gente discutir, da gente pensar, e eu queria uma coisa mais diferente, assim, dentro da série, né? Eu não queria que eles tivessem feito uma temporada que fala de doenças logo depois da Covid, mas enfim, né, foi o que eles decidiram fazer, e pelo menos agora eu tô começando a achar divertido acompanhar essa história, né? Eu gostei muito da doutora, né, a Hannah, que é a personagem da Billie Lourd, né, que ela volta a aparecer. Eu gostei muito das cenas dela falando, né, toda a investigação que ela tá fazendo, investigação médica, científica, né, e que ela tá começando a reparar nos padrões dessa doença, que várias das pessoas que estão desaparecidas ou mortas e que não foram necessariamente assassinadas pelo Mr. Whiteley, tinha essa doença que ela tava investigando, né, eram pacientes dela. E aqui a gente também começa a ter uma maior participação. Elas continuam não tendo tanta relevância assim, tanto é que eu não sei o nome de nenhuma delas, mas a gente tem aquelas personagens, né, o grupinho das lésbicas que queriam lá trabalhar no jornal do Gino. Enfim, aquela parte delas trabalharem no jornal meio que não deu em muita coisa, mas pelo menos elas são personagens interessantes. E aqui a gente tem um momento que elas estão juntos, né, com a Hannah e o Adam tá lá, e eles começam a conversar sobre essa questão da doença. E eu gostei muito, né, do pessoal se juntando pra tentar descobrir, pra tentar resolver algo. Eu gosto muito quando isso acontece, né, as pessoas realmente estão procurando resolver as coisas, estão sendo proativas. Então eu gostei deles conversando, eles querendo começar a investigar mais sobre essa doença. A Hannah começa a achar que ela tá morrendo, né, e de fato, acredito que ela morreu aqui nesse episódio. A gente não chega a ver o corpo dela, se eu não me engano. Não é confirmado que ela morreu, ela só deixa uma mensagem, né, na secretária eletrônica, no telefone do Adam, porque ele ia pra Fire Island, que no caso é o que acontece no episódio 8, né, o pessoal vai tudo pra Fire Island, e ele tinha sido convidado, né, pelo Gino e o Patrick, né, que estavam chamando eles porque eles tinham alugado uma casa por lá. E o Adam, né, tinha chamado a Hannah pra ir com ele e com o Theo, né? Mas a Hannah acaba depois, uma noite antes, né, ela tá vomitando lá, ela fala pra ele que ela não tá se sentindo bem, que ela tá muito grávida, né, que ela não quer ir pra lá, enfim. Mas depois ela liga pra mãe dela, né, a gente vê que ela tá bem triste, ela fala que não fala com a mãe faz muito tempo, mas queria conversar com a mãe, ela precisava ouvir a voz da mãe, porque ela sente que ela tá com essa doença, né, ela sente que ela tá prestes a morrer, e aí a gente vê, né, o Big Daddy aparecendo pela janela. Mais uma vez, gente, eu acho que tá ficando cada vez mais claro, né, que o Big Daddy, de fato, é uma alucinação das pessoas que têm a doença e não necessariamente, né, uma pessoa. Eu também não acho que ele é um fantasma ou algo do tipo, porque até então essa temporada não tá tendo nada sobrenatural, né? Então eu acho que de fato vai ser uma temporada estilo Cult, né, que tudo tem uma explicação lógica, não tem nada assim de magia, de fantasma, nem de demônio, nem nada do tipo, né? Então eu acho que o Big Daddy de fato é só uma alucinação que o pessoal tá tendo, e eu tô começando a achar legal. No início eu não tava achando tão interessante assim as pessoas que estavam morrendo, mas agora eu tô começando a sentir mais o impacto, né? Porque eu não sei porquê, assim, explicar, mas eu acho que os personagens que estão meio que morrendo agora, eu meio que me importo um pouco mais com eles. Então, tipo, a doutora é uma personagem que eu gosto. Então, a ideia, né, dela tá ali sozinha, a gente vê que ela tá bem adoentada, e o Big Daddy aparecer na janela, me deixou, assim, com muito mais tensão do que nos outros episódios, quando a gente via, por exemplo, o Big Daddy lá no banheiro com a Barbara, né, que era a ex-esposa do Patrick. Eu acabei não me importando muito com a morte dela, né, apesar de eu gostar da atriz, a Leslie Grossman, eu não consegui muito, assim, me afeiçoar àquela personagem, então eu não me importei quando ela morreu. Mas agora, com a doutora, eu realmente senti o impacto, né, eu também comecei a reparar mais na questão da trilha sonora. Desde o início da temporada, a gente tá tendo uma trilha sonora ali que fica sempre se repetindo, né, nos momentos de tensão, e eu achei que ela é bem feita, mas nesse episódio em específico, que a gente, de fato, teve mais cena assim de ação, de coisas acontecendo, eu pude perceber de fato, né, como essa trilha sonora funciona bem, né? Eu achei muito legal, achei ela muito bem composta, né? Achei que também é uma música que é bem marcante, que toda vez que a gente ouvir, a gente vai lembrar dessa temporada de American Horror Story especificamente, né? Então eu achei isso bem legal. E continuando, né, no episódio 8, a gente de fato vê a viagem de vários personagens para Fire Island, né? Eu confesso que no início
Eu não tava curtindo muito esse episódio, né? Porque eu achei que o episódio 7, ele teve muita ação, assim, foi um episódio muito agitado. E depois o episódio 8, ele é muito lento. E isso acaba sendo proposital, porque é um episódio que serve quase como um epílogo, assim, mostrando como os personagens estão depois de tudo que aconteceu com o Mr. Whiteley, né? Então as pessoas, assim, ainda estão tendo que lidar com a questão psicológica do trauma que eles passaram, ainda estão tendo que refletir, que se acalmar. As pessoas também estão doentes, então os personagens estão meio fracos, enfim. Então tem sentido que o ritmo seja desse jeito, mas eu acho que ver esse episódio logo em seguida, depois de um episódio que é mais agitado, acabou não funcionando tão bem, né? Eu acho, inclusive, que eu teria curtido mais essa transição, teria sido mais prazerosa se a série estivesse lançando um episódio por semana, porque a gente teria meio que uma semana pra descansar na nossa cabeça, né, e refletir sobre tudo que aconteceu no episódio 7 antes de começar o episódio 8. Mas como tá lançando junto, acaba sendo, né, um atrás do outro. E, enfim, mas foi só no início do episódio mesmo que eu tava com a dificuldade, assim, de me concentrar na história, porque eu achei que tava tudo muito lento. Mas depois, aos poucos, começa a também ter um pouco mais de ação, um pouco mais de movimentação, né? O Big Daddy também aparece em mais momentos que eu achei assustadores, né? Como naquele momento que ele vai lá na casa, que tá o grupo das amigas, né, as lésbicas. Já sei aquela cena muito legal e me lembrou uma vibe bem filme Slash, sabe? O momento que ele apareceu. Eu achei uma vibe meio Sexta-feira 13, sabe? Não sei, gostei daquela cena. Achei super legal. E agora eu tô, como eu falei, eu tô curtindo muito a questão da doença, né? Eu comecei a gostar. E nesse episódio a gente tem maior foco dessa questão, né? O pessoal tá doente, o pessoal tá morrendo. O Big Daddy tá cada vez mais frequente aparecendo em tela, né? E se aproximando das pessoas pra matar as pessoas. Eu achei isso bem legal. A gente tem uma cena aqui, né? Que o Big Daddy, ele quase mata o Gino. Aí o Adam aparece, eles têm uma luta. Enfim, o Patrick aparece também. Ele dá um tiro no Big Daddy e depois o corpo do Big Daddy desaparece, né? Mais uma vez dando pra gente aquela noção de que é possível que ele seja apenas uma alucinação, né? Que ele não é uma pessoa real. E eu achei tudo aquilo muito legal, gente. Eu quero muito ver como é que vai ser a conclusão de toda essa questão da doença. E outra morte que aconteceu aqui que também me deixou triste, né, gente, foi a morte do Tio. Eu achei todo o contexto horrível, né? O Tio é um personagem que eu gostava, eu também acho fofinho o relacionamento dele com o Adam. Como eu falei, né, nos episódios anteriores, eu achei que eles ficaram, assim, muito próximos do nada. Achei que eles não desenvolveram tanto assim, tipo, no início ficava aquele clima entre eles, aquela química, mas depois que eles fizeram sexo pela primeira vez, do nada eles já são um super casal, sabe? Eu achei que foi muito rápido essa questão, né, deles passarem de interesse romântico pra de fato serem um casal oficial, mas de qualquer forma eu gosto deles juntos, né? Então eu fiquei com pena do Tio, e também o fato, né, não só dele ter morrido, mas a questão de onde ele estava, que ele estava drogado, ele estava doente, ele estava todo amarrado ali porque o ex dele, né, o Sam, drogou ele, levou ele pra lá, enfim, o Sam é um escroto, sabe? Todo o contexto foi horrível. Eu achei que o Tio, ele tava sendo muito humilhado ali naquele contexto, sabe? Ele tava sendo muito violado, foi uma coisa horrível que aconteceu com ele. E ainda por cima chega o momento, né, da doença de fato levar ele. Inclusive achei a cena bem bela, né? Que ele acaba vendo os espíritos das outras pessoas que morreram, né? Nesse caso aí você até poderia dizer que a temporada tem um quê sobrenatural. Mas eu não enxerguei sobrenatural do jeito que a gente fala em outras temporadas, que a gente de fato tem bruxa, demônio, fantasma. Eu achei que aqueles espíritos ali foi uma coisa mais simbólica, né? Como se fossem os outros homossexuais que morreram por causa dessa doença, né? Indo encontrar ele e levando ele pra esse outro local, né? Um local assim divino, sei lá, do pós-morte. Então eu achei que foi uma coisa mais espiritual do que de fato sobrenatural e mágica dentro da trama, né? Mas assim, fiquei muito triste com a morte dele, mas curti, achei que foram episódios legais, achei que foram bem melhores do que os episódios que foram lançados na semana passada, né? E agora a minha ansiedade, minha animação pra ver a conclusão dessa temporada agora tá bem maior, sabe? No geral, é uma temporada que eu tô achando muito boa, gente, apesar do deslize que eu achei da semana passada, né? Eu acho que é uma temporada, assim, que tá diferente das outras, tem ideias interessantes, e eu acho que você chegar, né, da 11ª temporada de uma série e ainda assim você entregar coisas diferentes, prova que de fato tá havendo ali uma criatividade, tá havendo uma tentativa de sempre trazer coisas novas e coisas diferentes, e eu acho que isso é legal, né? Isso mostra o poder de American Horror Story. E basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esses episódios, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu volto aqui pra gente concluir essa temporada. Deixo vocês por aqui. Até mais!